Olá! Neste vídeo abordaremos a gramática. No que tange à gramática, buscamos entender quais são os principais erros que se comete na escrita, como evitá-los, quais são os principais cuidados que se deve ter. Para responder essas questões e chegar à coesão textual, neste vídeo falaremos sobre os aspectos mais amplos do texto, e no próximo abordaremos a utilização das palavras. Sobre a concordância nominal e verbal. Na concordância nominal, as palavras devem se relacionar com o substantivo da frase. Por exemplo, a frase "As casas são lindas". Esta frase está incorreta. Isso porque linda deveria estar no plural, assim como o substantivo da frase. Deste modo, a frase correta é "As casas são lindas". Na concordância verbal, a flexão verbal e o sujeito da oração devem concordar. Por exemplo, "Tu está bem?" está incorreto, porque o correto para o verbo estar no presente do indicativo na pessoa tu é a conjugação estás. Está é a conjugação correta para a pessoa você no presente do indicativo. Assim, frases corretas são: Tu estás bem? Você está bem? Sobre o paralelismo sintático. A quebra de paralelismo sintático é um dos principais problemas no texto. O paralelismo se refere à forma como os elementos são dispostos nas frases. Todos os elementos da frase devem ser paralelos. Exemplo de frase paralela em itens. Os objetivos da tese são elucidar, expressar, analisar, acompanhar. Um erro muito comum é dizer que os objetivos da tese são a elucidação, expressar, formas de análise e acompanhamento. Da mesma forma, também deve existir paralelismo interno nas frases. Exemplo de frase paralela. Para se preparar para a prova, é necessário resolver exercícios, escrever redações e ler jornais e revistas. Um erro muito comum é dizer que, para se preparar para a prova, é necessário resolver exercícios, escrever redações e leitura de jornais e revistas. Neste exemplo, para a frase ficar paralela, teríamos que fazer o seguinte raciocínio. É necessário 1. Resolver exercícios. 2. Escrever redações. 3. Ler jornais e revistas. Veja que todos os verbos foram colocados no infinitivo. Antes havia uma forma nominal, leitura de jornais. Em relação ao enunciador do discurso. Um erro comum na escrita de textos acadêmicos é a utilização da primeira pessoa do singular como enunciador do discurso, como, por exemplo, eu utilizei esta ferramenta para testar a minha hipótese. Padronize o enunciador do discurso e utilize preferencialmente as formas verbais impessoais flexionadas na terceira pessoa do singular. Como exemplo, utilizou-se esta ferramenta para testar a hipótese. Outro erro comum é mesclar o enunciador, utilizando ora a primeira pessoa do singular, ora a primeira pessoa do plural, ora a forma impessoal, como no exemplo. Nesta pesquisa, pretende-se, forma impessoal, abordar o custo que uma empresa tem com logística, analisando as vantagens e desvantagens de terceirização do serviço de entregas. Busco, primeira pessoa do singular, também contextualizar a questão da qualidade envolvida na decisão de terceirizar ou não tais serviços. Por fim, apresentamos, primeira pessoa do plural, um resumo de faturamento, considerando ambas as possibilidades. Lembre-se, é muito importante padronizar o enunciador do discurso e preferencialmente na forma impessoal. Sobre a voz. Na voz ativa, o sujeito é o agente que desempenha a ação do verbo, seguindo a estrutura sujeito mais verbo mais complementos. Exemplo, João comprou o insumo XYZ. João é o sujeito, comprou o verbo, o insumo XYZ, complementos. Enquanto a voz passiva destaca a atividade e não o sujeito. Exemplo, o insumo XYZ foi comprado por João. Sempre que possível, deve-se usar a voz ativa.
Como vimos, o sujeito está diretamente ligado à declaração do que faz. Um erro muito comum é separar o sujeito e o verbo, bem como o verbo e os complementos, por vírgulas. Exemplo: João, vírgula, comprou o insumo XYZ. João comprou, vírgula, o insumo XYZ. Ambas as frases estão incorretas. A forma correta é: João comprou o insumo XYZ. No que diz respeito aos sinais de pontuação. Os sinais de pontuação são recursos para trazer ao texto aspectos da fala, como as pausas e entonações de questionamento. A vírgula é um dos sinais de pontuação que as pessoas mais erram. Ela contribui muito para a coesão textual e significa muito mais do que uma simples pausa na fala. Dentre os usos de sinais de pontuação, o mais complexo é o da vírgula. Como você já sabe, o sujeito e o verbo, e também o verbo e os complementos de uma oração, não podem ser separados por vírgula. Porém, sempre que houver um termo ou expressão intercalados entre sujeito e verbo, por exemplo, estes devem estar sinalizados entre vírgulas. Veja um exemplo. Os alunos, durante a feira, apresentaram o trabalho. Sujeitos são os alunos, o verbo apresentaram, complemento o trabalho, termo intercalado durante a feira. Neste exemplo, a ordem normal seria: os alunos apresentaram o trabalho durante a feira, seguindo a ordem sujeito mais verbo mais complementos. Nesse caso, se seguisse essa ordem, não haveria vírgulas. No entanto, há um complemento deslocado, o que faz com que as vírgulas sejam necessárias. Sendo assim, os alunos, vírgula, durante a feira, vírgula, apresentaram o trabalho. Veja agora um exemplo em que o sujeito e verbo são intercalados por uma outra oração, que serve como uma explicação. O marketing, que é uma área muito importante nas empresas, requer investimentos especiais. A frase principal é: o marketing requer investimentos especiais. Mas, devido à inserção da oração intercalada, que é uma área muito importante nas empresas, esta deve vir entre vírgulas, como uma explicação sobre o que é o marketing. Outro exemplo. O marketing requer, conforme os mais renomados autores da área, investimentos especiais. Neste exemplo, há uma expressão intercalada entre o verbo e o complemento. A frase principal continua sendo: o marketing requer investimentos especiais, mas agora a expressão intercalada, conforme os mais renomados autores da área, é adicionada e esta é adicionada entre vírgulas.